Esse vídeo de hoje eu quero que seja como se fosse uma conversação mesmo, tá? Eu não tenho um roteiro bem estruturado, só coloquei aqui os tópicos do que eu preciso falar nesse vídeo de hoje. Mas eu quero que seja uma conversação de copywriter para copywriter ou copywriter para estrategistas, enfim. Na semana passada eu ministrei um evento presencial lá em BH e ao longo dos 3 dias que eu estive lá, eu tive muitos insights que eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso aqui. Com o pessoal que me assiste ali no YouTube, eu preciso compartilhar um pouco mais do que eu percebi estando nesse evento presencial, ministrando ali todos os passos, tudo que foi utilizado, todas as estratégias, enfim. E eu queria compartilhar aqui com você, realmente como se fosse uma conversação mesmo, nada muito estruturado, nada muito super quadradinho pra te vender alguma coisa no final. E uma coisa que eu percebi estando lá é que o mercado não tá saturado. Não tá saturado. Porque assim, foi um evento de poucas pessoas. Tiveram ali 30 pessoas dentro do evento e tava o time todo ali, tava eu como copy, ministrando toda a parte comunicativa da coisa, tudo que era falado, tudo que era gesticulado, tudo que era oferecido, as estratégias, como é que foi elaborado o roteiro do evento, como é que o palestrante estava agindo ali em cima do palco, como é que o público estava reagindo. Mas assim, além de toda essa parte da comunicação em si, uma coisa que eu reparei é que o mercado não tá saturado. Cara, tem muita gente que paga, tem muita gente qualificada ainda no mercado, tem muita gente que pagaria pelos seus serviços, tem muita gente que estão ali procurando por alguma solução de algum problema específico. Porque assim, esse foi um evento que foi direcionado ali para dentistas ou donos de clínicas odontológicas. E ao longo dos 2 dias foram ministrados conteúdos sobre finanças, fluxo de caixa, gestão de equipe, marketing, CRM, teve também sobre treinamento, enfim, teve vários tópicos ali. E eu, como um especialista em comunicação, copy, marketing e vendas, assim, o principal gargalo desse público, lógico, tinha questão de treinamento de equipe, tinha problema de fluxo de caixa, precificação e tudo mais, mas o que o pessoal mais estavam procurando era como que eu capto mais clientes. E quando a gente entrou ali no tópico de marketing, era o disparado, assim, o tópico que as pessoas mais tinham dúvidas, mais tinham problemas, mais precisavam solucionar alguma coisa. E aí, nesse momento de falar sobre marketing, como eu tava ali só ministrando a parte comunicativa do Expert, eu fiquei ali nos bastidores, anotando todos os pontos de melhoria e tudo mais pro próximo evento, como é que a gente poderia otimizar a captação para lotar ainda mais o evento e tudo mais. E aí junto comigo tava o gestor de tráfego, tava a equipe de tráfego ali, o Henrique e o Gustavo. Eles palestraram ali um pouquinho sobre tráfego, como é que eu otimizava toda essa parte de anúncio e captação de cliente. E o engraçado é que nesse momento eu percebi o quanto o mercado ainda precisa de bons profissionais. Porque quando eles subiram no palco, eles mostraram ali de forma perfeita, assim, muito clara, muito bem objetiva, direto ao ponto, como é que você aumentava o seu retorno sobre investimento sem necessariamente investir mais em tráfego, onde é que precisaria ser otimizado, quais eram os principais gargalos e tudo mais. E aí, no caso, no final, eles fizeram ali um pitch, né? Chamando as pessoas que eles tinham um presente, que era só escanear o QR Code, que ganharia alguma coisa. E assim, 100% do público escaneou, 100% do público entrou em contato e acredito que a maioria das pessoas vão fechar o projeto com eles para investir mais em tráfego. E nesse momento eu fiquei parando pra analisar, porque assim, porque eu fiquei pensando, cara, hoje em dia as pessoas falam que o nicho de saúde tá muito saturado, tem muita concorrência, e não, porque quando eles entraram ali pra fazer o pitch, cara, 100% das 30 pessoas que estavam lá, 30 pessoas entraram em contato. E acredito que muitas dessas pessoas vão fechar ali o serviço de tráfego com eles. Aí entra aquela questão, tá, mas não existem outros gestores de tráfego? Aí que tá o ponto. Existe. Só que hoje o mercado tá, eu sinto que tá num problema, né? As pessoas estão com um problema de já contrataram, já sabem o que é, já buscaram conhecer sobre, só que ainda não solucionaram o problema de forma efetiva, de forma eficiente. Então, assim, eram pessoas que já, no caso, as principais dúvidas que elas tinham era: ah, eu já contratei uma agência, só que não tive resultado. Ah, eu já contratei social media, mas eu não tive resultado. Ah, eu já tentei investir em tráfego, só que eu só queimei dinheiro. Então, quando você chega com uma solução que vai além do óbvio, que é assim, gestor de tráfego oferece serviço de tráfego, ou, no caso, anúncios ali para vender mais. Quando você vai além e mostra pontos do tipo, se você investe tanto em tráfego, você tem tantos pontos que você precisa analisar. No caso,
como é que tá sendo a recepção da sua secretária quando os leads chegam, como é que tá sendo o follow-up, no caso o CRM, como é que tá sendo o agendamento, a avaliação quando a pessoa vem presencialmente no local, como é que tá sendo o fechamento da venda. Então, assim, quando você mostra de forma mais, assim, aprofundada aquilo que você oferece, e você mostra soluções para problemas reais que o público tá tendo, eles vão querer contratar o seu serviço. Só que aí você tem que tomar muito cuidado, porque, assim, nesse momento eu também comecei a analisar assim, no quesito de como que copywriters poderiam utilizar esse momento aqui para vender algo, sabe? Porque eles fizeram um pitch de tráfego para dentistas e donos de clínicas odontológicas. Então faz muito sentido o público buscar esse serviço, certo? Porque é uma coisa que eles precisam. Mais clientes, mais pacientes, enfim. E a forma mais rápida de fazer isso é com tráfego. Só que eu fiquei pensando como que o copywriter poderia fazer um pitch, ou como é que copywriters poderiam aproveitar esse momento para vender alguma coisa. E aí eu me coloquei na situação, falei, cara, se eu tivesse ali palestrando agora, qual que seria o pitch que eu faria? E aí que tá o ponto. Eu acredito que eu não venderia como o pessoal do tráfego vendeu. Por quê? Porque é um público-alvo completamente diferente. E aí entra o segundo ponto do que eu queria passar aqui nesse vídeo, que é você entender o seu lugar dentro do mercado. Dependendo, você não vai vender para todo mundo. Você não vai vender para todas as pessoas e tá tudo bem. Quando eu parei para refletir sobre esse posicionamento de copy dentro do mercado, eu comecei a analisar certos pontos do tipo assim, tá, como é que eu faria um pitch nesse local, sabe? Do que eu falaria? Eu falaria sobre comunicação, posicionamento, story, criação de conteúdo. Só que assim, o problema inicial deles é tráfego. Então, se for para pensar em certo nível de consciência, apesar do nível de consciência deles serem alto, assim, dificilmente daria para encaixar um serviço de copy, porque eles estão com problemas mais iniciantes. E lógico, quando a gente fala de comunicação, tudo que você fala te eleva ou te deprecia. E é por isso que eu fiquei ali na missão de passar 3 dias ali ao lado do expert, analisando, pontuando todas as melhorias, todas as otimizações que deveriam ser feitas dentro do pitch, dentro do evento em si, como é que ele estava se comportando, o que ele estava falando e tudo mais. Porque, na maioria das vezes, você não vai estar vendendo para todo mundo, sabe? E você entender que você não vai vender para todo mundo, eu acredito ser um dos principais, assim, um dos principais benefícios que você pode enxergar dentro do mercado, principalmente se você é copy. Porque vamos parar pra pensar, quem que investe em copy? Quem que fala assim, não, eu preciso de um copywriter? São pessoas que já têm alguma estrutura, que já cria conteúdo, que já se posiciona, que já roda tráfego, que já tem certos funis rodando. Dificilmente uma pessoa iniciante vai falar assim, vou contratar um copywriter. Muitas das vezes eles vão partir ou para um gestor de tráfego ou para um social media, no caso de um designer, né? Porque o copy, ele tem o trabalho ali de melhorar a comunicação como um todo, seja de alguma campanha, algum anúncio, enfim. Então, assim, a missão principal de um copy é melhorar a comunicação desse expert, tornar a comunicação mais efetiva, direcionar ali a comunicação para vender mais e aí sim escalar seus resultados. E é por isso que quando a gente pensa em lançamentos perpétuos, páginas, infoprodutos, um dos grandes diferenciais de negócios digitais que vendem muito e de negócios digitais que não vendem é se tem um bom copy por trás ou não. Quando a gente para analisar que existe ali uma oportunidade muito grande ainda de que o mercado não está saturado, porque eu consegui ver isso nitidamente no evento, que hoje em dia o público está muito mais sofisticado e que o problema deles não são tão convencionais quanto antes, mas assim, eles querem solucionar problemas que eles já erraram. Então são pessoas que já estudaram, já aplicaram, já contrataram, mas não tiveram algum resultado específico. E aí quando a gente fala de tráfego, se você quiser oferecer seu serviço de tráfego e tudo mais, o que eu recomendo é você mostrar o porquê que não deu certo, porque essas pessoas já tentaram. Já tentaram. Você pode ter certeza disso. Elas já tentaram, já sabem, já contrataram, só que não tiveram resultados. Então você pode analisar essa situação para oferecer algo ainda melhor. E o melhor é que esse público, o que eu percebi é que eles não querem saber o quanto que você está cobrando. Sério, não querem saber. O que eles querem saber é, você vai solucionar o meu problema? Cara, uma das coisas que eu mais escutei ali no evento era, eles perguntavam algumas coisas ali pro expert ou pro gestor de tráfego ou até pro filmmaker, assim, e aí começava a falar, e aí a pessoa falava, tá, mas eu quero saber, você consegue solucionar meu problema? Preço, o que é entregue, como é que funciona? Meu, o pessoal não quer saber, eles querem saber, você consegue resolver o meu problema? Sim ou não? E quando a gente volta na situação de um copywriter, é importante que você, como copy, entenda que você tem uma grande habilidade nas suas mãos. E isso é uma coisa que eu já falo
há muito tempo. Isso é uma coisa que eu falo praticamente em todos os vídeos, que é você tem a grande habilidade de transformar negócio. Porque, parando pra analisar, cara, se pessoas que contratam copies são pessoas com nível de consciência mais alto, que têm negócios mais maduros e o desejo deles é escalar, cara, você tem, assim, você não precisaria estar se preocupando com o quanto você cobra, mas sim a transformação que você gera. Porque assim, o que eu vejo hoje é que copies estão muito presos nessa questão de apenas escrita, sabe? Eu sei que a escrita é importante, mas quando a gente para pra analisar a comunicação como um todo, o copy vai muito além de apenas escrita. Dessa vez eu fui chamado pra ministrar todo um evento. Pô, acompanhar, fazer o briefing de tudo que seria levado ali de conteúdo no evento, porque se for parar pra analisar, eu fiz o desenho de toda a narrativa do evento presencial, escrevi páginas, escrevi anúncios, fui chamado para fazer todo o briefing da comunicação, da oratória e tudo mais, o que seria falado no evento. Durante o evento, fiz todo o acompanhamento do expert para que ele não errasse, para que ele prendesse mais atenção do público, para que ele gerasse mais engajamento ao longo da explicação, para que não ficasse algo monótono, para que ele não fosse prolixo nas suas explicações, para que ele convencesse mais os seus argumentos e tornasse a sua explicação mais persuasiva, mostrando que a sua solução era a melhor do mercado. Olha tudo isso que eu fiz para um único evento presencial. E agora imagina o resultado que isso gera a longo prazo. É um funil validado que gera múltiplos 6 dígitos com pouco investimento, porque evento presencial é um projeto high ticket, então com um único funil você consegue gerar múltiplos 6 dígitos. Acertando melhor a sua comunicação, você pode sair de 1 ou 2 vendas para 5, 6 vendas de um produto caro. Você pode mudar completamente o seu negócio de uma hora para outra, só porque você acertou a comunicação. E negócios digitais como esses, que já estão ali num porte médio, não tá no iniciante, mas sim num porte médio, que já tem uma certa estrutura de equipe, já investe em tráfego, já testou alguns funis. Cara, o grande diferencial é se tem um bom copy ou não. E aí, aproveitando tudo isso que eu percebi do evento, isso me fez questionar bastante sobre o meu modelo de negócio hoje em dia. Porque assim, hoje eu atuo solo na entrega de copies para perpétuos e lançamentos, para projetos digitais. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu consigo escalar tudo isso que eu entrego, sendo que tudo está nas minhas costas? Então, eu voltei para casa, lógico, depois de todo evento, passou todo evento, enfim. Eu voltei para casa e eu voltei ali no sábado de madrugada, fiquei sábado e domingo e segunda, no caso ontem, pensando como é que eu posso mudar o meu modelo de negócio para que eu consiga atender mais especialistas, mais negócios digitais e conseguir transformar ainda mais negócios digitais com a habilidade que eu tenho. Só que o problema é que essa habilidade é minha, como copy. Então, como é que eu consigo escalar essa entrega, criar um modelo de negócio com certos processos para que isso transforme ainda mais negócios? Então, esse é o impasse que eu tô agora e é sobre isso que eu tô pensando, como é que eu vou estruturar todo esse negócio para que dê certo, para que não me sobrecarregue. E também eu não quero montar uma agência genérica. Analisando todos os pontos, eu percebi que o melhor caminho seria eu montar uma agência específica de copy, especializada em copy. Então, o que eu penso é ter eu como copy, lógico, não sei como sair disso, ter eu como copy, no máximo um copy júnior para me auxiliar e um gestor de tráfego. Talvez seria esse o modelo que eu tô pensando e que eu construiria num formato de agência, que eu estaria trabalhando especificamente com negócios digitais que buscam escalar o seu negócio, transformando a sua comunicação. Então, assim, esse foi um vídeo mais de bate-papo mesmo. Essa era a intenção. Como eu falei, eu não tinha um roteiro muito bem estruturado, mas eu queria trazer isso ao mundo, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando muito ali ao longo do evento e tudo o que aconteceu. Então, assim, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, se inscreve aí, curte, deixa o seu comentário do que você acha sobre o mercado. E a gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Até mais!